e som? Pois é, que som é esse, né? Esse som que é quase líquido, meio hipnótico. Marcou uma geração inteira. Mas afinal, o que é isso? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos desmontar, peça por peça, a arquitetura sonora do Soundgarden para descobrir como eles conseguiram criar algo tão pesado e, ao mesmo tempo, tão psicadélico, tão estranho. E olha, a chave para a gente entender tudo isso tá bem aqui nessa frase do guitarrista, o Kim Thayil. A filosofia deles de abraçar o que era incorreto, o ruído, isso aí não era só da boca para fora, sabe? Era tipo o projeto, a base de tudo que eles faziam. A meta aqui nunca foi a perfeição. A meta era o poder. Então, antes de a gente mergulhar nas guitarras, nos amplificadores, a gente precisa entender essa mentalidade. Porque o som do Soundgarden não apareceu do nada, né? Pelo contrário, foi uma reação, uma resposta bem direta contra o que estava rolando no rock daquela época. Pensa só, de um lado você tinha o rock dos anos 80, que era todo sobre velocidade, solos super técnicos, uma produção limpinha, sabe? Tudo no lugar. E aí do outro lado vem a estética grunge virando a mesa. O que importava era o peso, a produção mais crua, mais visceral. E o mais doido, o ruído, a microfonia, tudo isso virou parte da música. Era basicamente dizer não para aquela ideia de perfeição sonora. Isso não era só uma questão de estilo. Foi uma mudança de chave mesmo no que a gente entendia como musical. De repente, o ruído não era mais um erro que o técnico de som tinha que cortar. Não, ele virou uma ferramenta, uma cor nova para pintar o quadro do rock. Ok, beleza. Mas como que essa filosofia toda se transformava em som de verdade na prática? Bom, aí a gente precisa olhar para o equipamento. Vamos dar uma olhada nas ferramentas que a banda usou para construir essa parede sonora. Vamos começar pelo Chris Cornell. A guitarra principal dele era essa aí, a Gretsch Duo Jet. E o grande segredo dela, o que a tornava especial, era o corpo semissólido, ou semiacústico. Diferente de uma guitarra maciça, ela tem umas câmaras de ar por dentro, sabe? Isso dava uma ressonância natural que permitia que o som fosse de super delicado até brutalmente pesado. E essa versatilidade era tudo. O Soundgarden era uma banda que vivia nos extremos. Tinha música que ia do sussurro até um grito que o parecia que ia rasgar o alto-falante. Então o Cornell precisava de uma guitarra que aguentasse essa viagem, que fosse do céu ao inferno com ele, cobrindo todo esse espectro. Aí do outro lado do palco, a gente tinha o Kim Thayil, que era o mestre, o arquiteto da parte mais pesada da banda. A arma dele era a Guild S100. Essa guitarra, junto com os amplificadores Pive, foi o que deu a cara para o som do Bad Motor Finger. E para o Thayil, a guitarra não era só para fazer gif. Era uma ferramenta para ele controlar, para domar a microfonia e fazer dela música. Mas guitarra e amplificador é só uma parte da receita. Tem um ingrediente aqui que é fundamental e que muita gente esquece: o jeito que eles afinavam os instrumentos. A principal técnica que eles usavam era a afinação em drop D. O que é isso? É bem simples, na verdade. Pega-se a corda mais grossa da guitarra, a Mi, e baixa-se o tom dela para Ré. Pronto. É um ajuste pequeno, mas o impacto no som, nossa, é gigantesco. Tá, mas por que isso é tão importante? Primeiro, o som fica na hora mais grave, mais pesado, mais lamacento, sabe? É uma herança que vem direto dos mestres do Black Sabbath. E tem outra coisa, fica muito mais fácil de tocar os power chords, que são a base do rock pesado, com um dedo só. Isso abriu um universo de possibilidades para eles criarem aqueles riffs pesadíssimos e únicos. Beleza, agora que a gente já entendeu a filosofia, as guitarras, a afinação, vamos voltar para aquela pergunta lá do começo. Afinal, qual é a receita secreta por trás daquele som de Black Hole Sun? Então, o segredo não era uma coisa só, era uma combinação muito, mas muito esperta. Primeiro eles pegaram 2 amplificadores e misturaram o som deles. Um Marshall, para dar aquele ataque mais brilhante, mais nítido, e um Mesa Boogie, para dar o corpo, o peso. Mas o ingrediente mágico, a cereja do bolo, foi pegar esse sinal todo e passar para uma caixa de som rotativa, uma Leslie. Essa caixa Leslie é ela a responsável por tudo. É um alto-falante que gira de verdade, fisicamente. E essa rotação cria aquele efeito de vibrato, aquela ondulação psicodélica que é a marca da música. Não é só um efeito de guitarra, percebe? É uma textura,
uma atmosfera sonora que casa perfeitamente com a letra da música, que é toda misteriosa, meio melancólica. Mas, calma lá, a arquitetura do Soundgarden não era só peso e distorção. Para a gente ter a foto completa, a gente precisa olhar para o outro lado da moeda, o lado acústico do Chris Cornell. Olha só que o próprio Cornell disse. Ele estava meio de saco cheio de hard rock. A cena toda, sabe? Moletom preto, tatuagem no pescoço, era só hard rock o tempo inteiro. Depois de tantos anos nessa pegada supersônica, ele precisava de um respiro, quase como limpar o paladar para poder explorar um outro lado da arte dele. E aí, o trabalho solo dele, quase sempre com o violão Martin, mostrou uma outra dimensão do talento dele como compositor. Esse lado acústico deu um toque mais humano, mais pessoal para a imagem dele de ícone do rock. E provou uma coisa: a força das composições dele não dependia do volume do amplificador. No fim das contas, fica claro que o som do Soundgarden não foi um acaso, né? Foi algo construído, uma arquitetura sonora de propósito. Uma mistura de atitude punk com a força do metal e uma curiosidade psicadélica. Eles não estavam só tocando rock, eles estavam redesenhando as fronteiras do que o rock podia ser. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. E é isso, chegamos ao fim da nossa desconstrução. Se curtiu essa análise, já sabe, né? Deixa o seu like, compartilhe com quem também gosta desse som e se inscreva no canal Grande Aposentado para não perder as próximas.